Boa noite a todos. Essa é a aula de número 10 no nosso curso Livre de Florais de Bach. Hoje a aula vai ser sobre as causas emocionais das doenças físicas. Eu vou falar sobre algumas doenças e a relação dela com o estado emocional. Então, para os terapeutas que trabalham com a busca da origem das causas emocionais das doenças, das complicações, então vai ser bastante interessante para enriquecer o nosso trabalho. Bom, não tem nenhum aluno nesse momento, então eu vou começar mesmo assim. Os que forem entrando vão acompanhando e os que não puderem estar hoje podem acompanhar a aula futuramente, que vai estar no Classroom. Bom, vamos falar sobre as causas emocionais. Eu não sei se vocês já perceberam, e com certeza vocês já perceberam, que existem várias doenças físicas que não têm causa aparente. Ela vem do nada e às vezes também vão do nada, né? Tem muitas doenças que elas chegam, elas ficam 2, 3 dias, uma semana, e aí do nada elas desaparecem, mesmo sem você tomar uma medicação, mesmo sem você procurar um médico. Então, existem certos tipos de dificuldades e doenças físicas que não têm causa aparente, que parece também não ter uma causa concreta, não tem uma origem, não sabe por que tá ali, por que aconteceu para poder estar ali. Nem você se lembra nem a pessoa vai se lembrar de como, o que causou, tipo, uma gripe, não teve alteração de temperatura, não pegou chuva, né, não se expôs ao calor e frio para ter uma virose. Simplesmente, do nada, você é acometido por uma doença, por um estado de saúde da falta de saúde, na verdade, e aí, da mesma forma que ela vem, fica um tempo, se aloja um tempo e do nada se some. Por exemplo, se você passa mal, tem enjoo, vontade de vomitar, tem diarreia, logo vai pensar que está assim por algo que você comeu, ou se você sentir dor nessa região aqui, né, do quadril, um pouquinho acima do quadril, vai pensar que precisa beber água porque o rim está sobrecarregado, né, porque tá forçando o rim, certo? Então, acontecem coisas com o nosso corpo que nós não conseguimos encontrar uma causa certa, até as que sejam prováveis de herança genética. Então, existem casos em que a pessoa se sente mal fisicamente, vai ao hospital e quando passa pela triagem, passa pelo médico, faz exames laboratoriais, faz exame de imagem, até pode ficar internado. E aí, quando passa de novo para ter o diagnóstico do médico, pelos exames, né, tanto de imagem quanto laboratorial, não vai encontrar nada daquilo que é referente à queixa do paciente. E as pessoas que têm uma vida saudável, que têm uma alimentação saudável, que têm uma vida regrada de alimentação, uma vida regrada de exercício, não dorme tarde, não bebe, não come besteira, não come açúcar, tem uma filosofia de vida maravilhosamente saudável e fica doente. Alguém conhece? Você conhece alguém nessa característica? Ou já ouviu falar de alguém com essa característica? Isso realmente é normal e comum de acontecer. Mesmo a gente olhando, pensando como nesse caso, uma pessoa de vida saudável, né? Como que uma pessoa que não se alimenta com nada que possa trazer uma doença, ou
trazer o mal-estar, pode chegar um dia e tá assim. Então, isso vai além do entendimento, porque vai para uma causa emocional, ou psicoemocional, né? Ou conjunto com emocional e psicológica, que vai além dos sintomas físicos. Ainda é estranho aceitar que as doenças e as emoções, elas podem estar ligadas de alguma maneira. E assim, a gente entende que uma doença pode ser causada por causas emocionais, né? Toda vez que você vai estar mal por alguma coisa, você vai estar com uma dor de estômago, você vai estar com um problema na garganta, você vai estar com uma alergia, automaticamente você vai pensar, bom, se eu estou com uma alergia, foi alguma coisa que eu comi, foi um mosquito que me picou, é, encostei numa planta, uma roupa, né? Se eu tô com uma alergia, se eu tô com uma infecção intestinal, foi alguma coisa que eu comi. A gente nunca vai levar primeiro que seja algo emocional. A gente nunca vai perceber dessa forma. Porque a primeira coisa que a gente vai lembrar, a primeira coisa que a gente vai pensar é sobre algo que a gente comeu, algo que a gente passou, algo que a gente tomou, algo que a gente encostou e nunca no estado emocional. Se a gente parar para pensar, né, para observar, para refletir, realmente faz muito sentido essa relação do padrão emocional desequilibrado que causa o aparecimento de um adoecimento físico. Mas se forem equilibrados, podem não, então, desculpa, se forem equilibrados, eles podem melhorar ou até mesmo curar a doença em questão. Isso é muito possível. E nós vamos falar sobre isso nessa aula. Quando a gente já ouviu falar muito nisso, né? Mente sã, corpore sano. Mente sã, corpo são. Tudo que afeta o corpo é provocado por um agente físico ou biológico. Isso significa dizer que, por exemplo, uma infecção tem como principal causador um vírus ou uma bactéria. E assim, as alterações metabólicas são consequências de uma disfunção biológica. Isso a gente entende, né? A gente compreende e a gente vê como uma verdade, né? Porque a gente, por mais que as pessoas não sejam estudadas no assunto, né? Da área de saúde, a gente entende lá pelo colégio que quando a gente tem contato com o vírus e a nossa imunidade cai, vai haver uma alteração metabólica, vai haver uma disfunção biológica, e aí vai trazer o mal-estar para a gente. O que a gente precisa entender é que na estrutura psicoemocional é onde se encontram os padrões emocionais que têm função de algum conflito, que está em função de algum conflito. E apresenta o quê? Uma baixa imunidade do corpo. E aí sim vai permitir que essa infecção se instale. Ou qualquer outra doença, né? A gente está falando da infecção, mas isso pode acontecer com qualquer outra doença. Quando a gente tem um abalo psicoemocional, isso pode acarretar que a nossa imunidade baixe e alguma doença oportunista ou que esteja disponível e a serviço daquela questão emocional possa refletir no nosso corpo como se fosse um alerta para a gente de como nós estamos emocionalmente. Então, a moral da história é que não é o que acontece com a pessoa, mas sim essa mesma pessoa, o que essa mesma pessoa vai fazer com os acontecimentos da sua vida. A maneira como ela vai entender, como ela vai decifrar e aí, consequentemente, interagir com as situações que são desagradáveis e principalmente que ela venha vivenciar. Então, como que a pessoa vai absorver, como que a pessoa vai lidar. E isso a gente volta, e eu acho que foi muito importante a grade da mente humana para a gente entender essas fases da onde
se acumulam, né? Da onde ficam esses registros emocionais, né? Os registros que a gente não consegue perceber ou entender, mas formam os padrões que nós vivemos hoje. A maioria das pessoas, elas preferem um remédio que vai atuar no corpo e vai eliminar a doença, sem considerar o que causa, o causador, né? O que dentro lá do seu emocional vai te causar. E aí, como acontecimento desagradável ou então um trauma, por exemplo. Procuram na pílula que ela sane, que ela venha tratar o problema físico, sem que essa pílula, né, sem que a pessoa, na verdade, precise refletir sobre o que está acontecendo no seu mundo interior. Quer dizer, a pessoa vai estar com dor de cabeça, vai tomar um remédio para que essa medicação equilibre lá dentro do corpo e você deixe de sentir. Aí amanhã você vai sentir dor de cabeça, novamente, você vai tomar o remédio e assim você vai viver na sua relação com a medicação. Talvez se você se preocupar quando vir uma dor de cabeça, você tentar entender qual é a origem dessa dor de cabeça. O que essa dor de cabeça está querendo te mostrar, o que precisa ser visto para que você consiga sanar essa dor de cabeça. Né? Se esse estado emocional ele passa para o físico, é muito importante a gente entender o que está acontecendo, o que nós estamos vivenciando, como isso está refletindo no nosso corpo, para aí sim a gente até tomar um remédio por conta da dor, mas com esse entendimento emocional, com esse trabalho emocional, que a gente consiga eliminar de vez e não voltar a ter dor de cabeça nesse período, né? Até que venha um outro acontecimento, o corpo fale para a gente, mostra para a gente o que está acontecendo, a gente venha refletir e aí sanar. Sempre é um processo, né? Quando as pessoas elas conseguem entender que algo no emocional está indo mal, a gente pode perceber que elas vão dizer que preferem buscar um psiquiatra ao invés de um psicólogo, né? Quando uma pessoa está muito abalada emocionalmente, psicologicamente, antigamente nem tanto, né? Antigamente as pessoas viam o psiquiatra como médico de maluco. Hoje, com o entendimento, consegue-se perceber que o psiquiatra é um médico que entende da parte neurológica, do funcionamento emocional e neurológica, só que a função dele é prescrever medicação, né? É equilibrar com hormônios ou algo que possa produzir esses hormônios para te trazer o bem-estar, a quietude e tudo mais. Mas os problemas emocionais, o que causou esse mal-estar psicoemocional, não vai ser sanado, porque precisa de um entendimento. Você vai se sentir bem, vai se sentir equilibrado, mas os seus problemas vão estar ali, ó, convivendo. Por isso que a maioria das pessoas que apenas vivem de psiquiatra, né, estão somente indo a psiquiatra, tomando remédio e tudo mais, e não fazem um acompanhamento emocional, elas sempre vão estar lá, claro que reduzindo as doses, né, dependendo do nível que você procurou o psiquiatra, mas reduzindo as doses do remédio, mas você vai lá conviver com o remédio. Se você sofre de ansiedade, o médico vai tratar da ansiedade, vai te dar um remédio para ansiedade, tudo bem. Só que o que te causa ansiedade? O que te causa esse transtorno? O que te causa essa depressão? E aí, como é que você vai se livrar disso totalmente, estar bem curado, se você não tratou, se você não procurou um profissional que cuide do psicoemocional? Para que quando fizer o desmame, você tenha um entendimento sobre o que acontece contigo, que você consiga organizar a sua vida emocionalmente, sua cabeça, sua mente, para que no desmame seja até significativamente um desmame total da medicação, para que você não precise desse subterfúgio, dessa muleta, para que seu corpo produza algo que naturalmente ele consegue produzir. Então, a gente pode dizer que isso
Porque quando a pessoa vai lá e procura um psiquiatra, é porque o psiquiatra vai prescrever um medicamento, prefere o psiquiatra ao psicólogo, ou ao psicanalista, ou ao terapeuta, porque ele vai receitar o medicamento e o psicólogo não. Então a gente pode dizer que isso é tapar o sol com a peneira, né? Porque você tem um problema, você bota o remédio, o remédio é a peneira, que vai fazer uma sombrinha, mas os raios de sol vão estar ali. Os raios de sol são um problema, né? Então a peneira fica ali te fazendo uma sombra, dando um refresco, mas mesmo assim você vai entender e vai perceber que os problemas estão ali. Então, em qualquer momento que você esqueça de tomar um remédio, que você passe para um problema maior, que ele vai te trazer para o emocional, né? Aquele link com o problema que você já tinha, isso vai te gerar o quê? Vai gerar para o paciente a crise. E aí, com a crise, né? Aí pode parar no pronto-socorro, né? No posto de urgência, para que administre uma outra medicação mais forte para poder conter o físico dessa pessoa. Mas os problemas sempre vão continuar. Então, isso só vai procrastinar a possibilidade e a oportunidade da cura. Então, você pode ficar anos e anos à base de medicamento, e muitas vezes esses medicamentos são de tarja preta, na esperança de que um dia essa medicação venha fazer um efeito definitivo. Só que o efeito definitivo é você se resolver com os problemas. E se você não se resolve com os problemas, você vai permanecer com os problemas, você vai continuar com a sua questão, né, com os hormônios que te trazem um bem-estar deficitários, então você vai precisar tomar a medicação para que isso tenha um equilíbrio e você vai estar relativamente bem, tendo os seus fantasmas, os seus problemas, as suas sombras. Uma coisa que é muito importante a gente também perceber sobre a questão da medicação, que isso tem um grande agravante, né? Porque de anos, né, de tempos, grandes tempos, você tomando a medicação, cada vez mais você vai necessitar de uma dose maior. Porque já que você não conseguiu resolver se resolver com seus problemas, e com o tempo vão aparecendo mais problemas. Então, o acúmulo das suas dores emocionais vão ser maiores. E aí o que acontece? Como o seu organismo se acostumou com uma quantidade X de remédio e você está trazendo muito mais sombras para você, então muito mais dores emocionais, o que vai acontecer? Você vai o seu médico vai perceber que vai precisar aumentar a dose ao invés de diminuir essa dose. Então, é... e aí pode fazer mal. Ou então a pessoa pode abandonar o tratamento para tentar ter uma vida saudável ou melhorar a qualidade de vida, né? E isso pode ser um risco, porque a pessoa com a falta da medicação, se o corpo estava acostumado com isso, ela pode ter uma crise bem pior sobre aquilo que ela está. E aí, como o remédio está em abstinência, né? Na verdade, como o corpo está em abstinência, a necessidade de contenção pode ser maior, né? É, e aí também pode ter outras pessoas que percebem que elas percebem que elas não podem viver sem os remédios, porque elas já entraram no campo vicioso, né? Que é a sensação do bem-estar a sensação de bem-estar que o medicamento vai proporcionar para ela, mesmo que ela não tenha se resolvido com seus problemas. Mas só o fator dela não ter confusão, dela estar lá tranquila, dela estar lá em paz, ela vai preferir permanecer com a medicação. Então, elas dizem que elas não conseguem viver sem tomar os remédios.
E nisso a gente pode entender que o emocional dessas pessoas está ligado ou então está dependente para os pensamentos e as emoções do efeito que a medicação traz. Bom, essa aula não é para desestimular o uso do medicamento, mas para a gente entender a forma que a pessoa se sente e joga para o seu interior sobre os acontecimentos que possuem ou que passam e influenciam no processo de adoecimento, que podem, né, ser os causadores de inúmeras doenças. É como dizia aquele ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. Então é melhor a gente se cuidar do que passar a ter uma vida tomando remédio para controlar algo que a gente pode se entender. E uma outra frase que se encaixa muito bem na questão das causas emocionais da doença é essa pequena frase: o que a boca cala, o corpo fala. Então, o corpo ele sempre vai evidenciar algo que a gente está se omitindo de resolver, ou que a gente não consegue resolver, ou que a gente absorveu, né, e não se fixou na consciência sobre algo que precisa ser tratado, né? Algo que aconteceu, um trauma, um choque, e aí esse choque passa pela consciência, porque a gente observou, a gente viu, e aí, né, deu impacto, passa para a pré-consciência e fica lá alojado no inconsciente, onde o consciente não tem acesso, mas você vai reagir conforme essas informações. Lembrando que o consciente não tem certo e tem errado, ele não tem jogador. Tudo é fato, tudo é verdade. Bom, é, sobre isso, né? Eu acho que quando eu comecei as aulas, quando eu comecei as aulas, eu estava passando por um problema emocional, né? Que tinha atacado a minha garganta, e foi algo que eu me culpei sobre algo que eu falei, sobre uma ação que eu tive. E aí, com isso, eu fiquei me martirizando sobre essas situações, e aí acabou virando uma rouquidão, uma dor, uma tosse que não tinha fim, e me trouxe faringite, me trouxe laringite por conta disso, né? Então, assim, o emocional ele fala muito no nosso corpo. Mais um caso que eu posso dizer para vocês do que aconteceu comigo, né? Ah, eu vou contar de uma outra pessoa. É, é, a minha mãe, ela foi ao médico, estava sentindo muitas dores no estômago. E aí o médico suspeitou de alguma úlcera ou algo mais complicado, né? Ela é idosa, e aí é, é muito mais fácil do idoso adquirir novas doenças por conta do próprio estado do corpo mesmo, né? Então, ela foi fez exames laboratoriais, fez exames de imagem, foi fazer uma endoscopia. E aí a gente estava conversando na época sobre essa questão. Eu estava verificando, né, perguntando para ela o que poderia, fazendo perguntas sem ela perceber, sobre acontecimentos, né, o que acontecia com ela, porque o que estava acontecendo nessa época que ela começou a sentir dor e tal. E aí ela foi falando, foi falando, foi falando. E aí quando a gente foi fazer a endoscopia, não tinha nada, nada no exame. As mucosas estavam preservadas, não tinha uma, não é nem úlcera, como é que é o nome? Tinha uma vermelhidãozinha na parede do estômago, que é normal, né? Ainda mais para a idade, a questão do suco gástrico e tal.
Então tinha uma vermelhidãozinha na parede do estômago e nada que evidenciasse nenhuma doença dentro do estômago. E ela sentia muitas dores, muitas dores. E aí, conversando com ela, né, sobre o que aconteceu na época, o que estava acontecendo, ela estava com uma preocupação sobre uma pessoa da família dela que ela não conseguia entender como que a pessoa conseguia escolher ter uma vida dificultosa. A pessoa estava passando por uma vida dificultosa, ela não conseguia se relacionar com ninguém, porque ela sempre estava certa, né? E isso causava problemas para essa pessoa. E a minha mãe se compadecia com essa pessoa, porque ela causava transtorno nas outras pessoas que ninguém queria que essa pessoa ficasse perto. E aí o que acontece? A minha mãe ficou tão compadecida, ela não conseguiu digerir essa situação e ela trouxe para ela um problema que era de uma outra pessoa, que trouxe um mal físico para ela, né? Esse mal físico, na verdade, e ainda bem, não tinha se solidificado no corpo, né? Não tinha passado realmente para o corpo. Era só uma dor que o estômago estava provocando nela por algo que ela não conseguia entender, que ela não conseguia digerir. E aí, quando ela foi trabalhando, né, que aquilo não era dela, que aquilo era emocional, que ela foi entendendo que isso não pertencia a ela, que pertencia a uma questão, uma escolha de vida de uma outra pessoa, essa dor, aos poucos, foi deixando. Então, eu gostaria de pedir para você que está assistindo essa aula, que vai assistir essa aula, na verdade, que você comentasse aqui no Classroom se você também já passou por problemas assim, de ter algo que você percebe hoje que é estritamente emocional. Se foi emocional. E como que você conseguiu lidar com isso, certo? Isso é muito interessante. Quando a gente começa a entender como funciona o nosso corpo com o estado de emoção, é claro que a gente, algumas doenças, a gente não consegue curar, né? A gente não consegue se desfazer delas, mas a gente consegue, dentro do processo, dependendo do estágio que essa doença esteja, a gente consegue ter uma melhora dela, a gente consegue ter a cura dela, e a gente consegue, pelo menos, trazer uma qualidade de vida quando não tem mais jeito. Ou a gente aprender a conviver com ela. Você consegue, por exemplo, uma outra coisa. A minha mãe, ela tem, na verdade, diabetes emocional. E aí ela adquiriu no dia que ela teve um grande confronto, tem, tem mais de 10 anos isso, acho que bem mais de 10 anos. E aí ela teve um grande problema, uma grande confusão na vida dela, que ela começou, no outro dia ela começou a passar mal, ela fez o teste, estava diabética. Diabética, não estava nem pré-diabética, nem com suspeita de diabetes, diabética. Ela só não estava usando insulina, né? Então tava, a parte de insulina dela estava tranquila. E aí, ela foi mantendo. E teve uma época que a vida dela também virou de cabeça para baixo. Todo mundo tendo confusão, uma confusão, confusão. E ela, como mãe, ela segurava aquilo e ela nunca foi de se expor. Ela nunca foi de falar dos sentimentos dela, ela nunca foi de falar dos problemas dela. Ela sempre guardava as coisas para ela. E aí, como pela ética a gente não pode tratar a família, eu falava assim, ai mãe, o que que a senhora acha da senhora procurar um psicólogo, um, um psicanalista? Eu acho que um psicanalista pode te ajudar mais, porque vai cuidar mais vai olhar pelo seu inconsciente, vai buscar ali, vai cavucar ali no seu inconsciente e vai te fazer entender, né, te levar à reflexão, mesmo que seja de uma forma
mais branda, né? Entendendo que tudo é um processo. Ela por anos e anos e anos, ela se manteve resistente ao cuidado emocional. Achava que era besteira, achava que não adiantava de nada e tal. Mesmo ela já tendo passado por constelações familiares, ela entende os processos, ela via as verdades como coisas que não eram colocadas e viam à tona e tal. Ela entendia todo esse processo, mas mesmo assim, para ela entendia que isso não tinha validade, que isso não teria significado, não teria resultado. E aí tá, foi. Teve uma época que ela estava muito mal emocionalmente, muito mal. E aí eu só falava assim, mãe, pensa com carinho sobre a senhora procurar um psicólogo, um psicanalista. Eu não vou te indicar ninguém que eu conheço, porque a senhora pode achar que a pessoa pode estar me passando informação. Então, que tal a gente procurar na internet uma pessoa? E a senhora testa, assim, tipo uns 3 meses, 6 meses, né? Para você. Não adianta você ir numa sessão, 2 sessões, ou um mês de sessão e achar que isso vai renovar a tua vida, porque faz parte do processo. Que tal a gente procurar na internet, a gente olhar nomes e ver. Aí tá. A gente foi no plano de saúde dela, ela não queria nem, porque um já tinha cuidado de uma sobrinha, outra tinha cuidado uma cuidava da minha irmã, outra cuidava da minha sobrinha, outra cuidava da outra minha sobrinha e tal, outros ela já conhecia, não gostava. Então então a gente vai procurar no Google, tentar a sorte no Google. Aí eu fui, achei para ela, que tal essa pessoa aqui? Não tinha foto, não tinha nada. Eu pensei, tudo bem. Fui lá, agendei para ela. Toda vez que ela passava por sessão, eu perguntava, e aí, mãe, tá tudo bem? Tá gostando? Tá podendo falar, né? Uma pessoa que a senhora vai poder se abrir. Ela falou, tá indo. Só que a gente não percebe algumas melhoras que a gente tem. E aí eu percebia que as atitudes dela mediante algumas situações onde ela travava, ela já conseguia se expressar, ela já conseguia botar para fora. Por quê? Porque a profissional incentivava ela organizar os pensamentos dela, né? E aí, com tudo isso, a diabetes começou a reduzir. Por quê? Ela conseguia processar e tinha menos resistência para as situações. Ela começou a se abrir para as situações e entender as situações, entender que ela pode ser frágil, que ela não precisa ser mãe zelosa, cuidadora, leoa, uma porta o tempo todo, né? Uma fera o tempo todo. Ela pode ter suas fragilidades. Ela tem direito de olhar para as suas fragilidades. Ela tem direito de errar. Ela tem direito de tentar. Ela tem direito de tentar novamente. E assim, isso foi trazendo mais benefícios para ela. É muito interessante o poder que o trato da, do emocional tem na nossa vida. Agora nós vamos falar sobre algumas doenças e as causas emocionais. Vamos falar da alergia. A alergia da pele, nós vamos falar sempre assim. Eu vou dizer o que que é, né? O que que traz tecnicamente a, a doença e vamos falar qual é a função e depois as causas emocionais, certo? Vamos falar sobre alergia. A alergia na pele, ela é uma reação inflamatória, que ela pode acontecer em diferentes regiões da pele, como nas mãos, nos pés, no rosto,
no braço, axila, pescoço, pernas, costas, até barriga, né? Na verdade, no corpo inteiro, causando sintomas como vermelhidão, coceira, bolinhas brancas ou bolinhas avermelhadas e até inchaço. A pele é o maior órgão do corpo humano. Ela reveste todo o nosso corpo, protegendo contra as agressões externas. É uma grande capa de proteção contra fungos, contra bactérias, contra produtos químicos, produtos físicos e até mesmo fatores ambientais como o sol. E essa barreira de proteção vem das células, da epiderme e da derme, a secreção de sebo e suor, formando uma capa especial, como se fosse um campo de força, né? Como se fosse um manto protetor do nosso corpo. Mas mesmo com essa proteção toda, a pele ela é permeável, ela absorve substâncias. Tanto que muitas vezes a gente usa remédios em pomadas ou loções na pele para ter uma ação interna. E com ela funciona como meio de absorção e retenção do mundo externo também, e demonstra para todos nós de forma ativa, mas a gente não dá conta, né? A gente. E qual é a maior forma que a gente pode utilizar a pele, né, no dia a dia? Qual é a maior forma que a gente pode utilizar? O contato. Quando nós estamos na nossa vida social, afetiva, a gente permite ou não o contato com o que existe no nosso exterior, como pessoas, animais, plantas, objetos, roupas. Quanto mais colocamos barreiras para os contatos, mais limitamos o contato e mais limitamos o contato com a pele. Quando esse contato ele é interrompido contra a nossa vontade, quando a gente, sei lá, a gente está namorando e a pessoa termina com a gente. Quando as pessoas que são, quando as mães ou os pais, né, os filhos crescem e começam a namorar, né, então começam a se distanciar da família, ter a vida deles, ou quando os filhos casam e vão embora, quando os filhos vão estudar fora, quando os filhos saem para trabalhar, quando os filhos, por acaso acontecer que acontece, né, quando os filhos morrem, quando o pai morre, quando o irmão morre, quando um amigo morre. E quando esse contato é interrompido pela nossa vontade, quando a gente está num relacionamento e do nada a gente percebe que esse relacionamento que era tão importante não vale mais de nada, não é interessante, a gente vai. Quando a gente trabalhava numa empresa maravilhosa, a gente escolhe sair dessa empresa para poder alçar voos maiores ou para uma escolha mesmo. Onde está localizada essa real vontade? No consciente ou no inconsciente? São questões onde fazem muito sentido, pois independente das respostas, quando existe uma alergia na pele, ela se dá pela condição da falta de contato ou da presença do contato. E com isso, o corpo vai falar o que não foi dito ou o que não foi resolvido. Então, quando existe uma separação de pais, por exemplo, o filho pode manifestar em si alergias cutâneas, por querer o contato e não ter esse acesso. Quando existe um término de relacionamento, pode acontecer quando alguém que você se importa também morre, que é o processo de luto, também pode gerar alergias. Quando se está em processo depressivo ou de ansiedade, também pode ocorrer alergias. Tudo que foge do nosso controle em relação ao contato pode trazer como resposta ou como um alerta uma alergia na pele. Eu falo da falta de contato ou do excesso de contato. Sim, o excesso de contato também pode trazer alergia. Por exemplo,
Se a pessoa vive numa relação a qual se sente mal, né? E também não pode negar, não pode repelir esse contato. E aí o emocional tá querendo repelir aquela pessoa. O corpo, ele pode gerar essa alergia como uma defesa. E em casos de relacionamento que emocionalmente já acabaram e a pessoa não sabe como terminar, pelos motivos que forem, pode gerar, pode gerar também alergia. Pessoas que sofreram abuso e, de certa forma, se culpam ou ainda precisam manter contato com seu abusador, né? Ou uma pessoa ali que está ali no seu trabalho, que é da família, né? Então ainda está vinculado aos abusadores, podem manifestar a alergia da pele, como se fosse uma barreira com a própria característica da pele para proteger o corpo dela. Então lembra, né? A gente precisa lembrar que a pele ela absorve tanto quanto libera. E esse absorver tem duplo sentido, igualmente o liberar. Então essa alergia pode ser tanto por absorção, né? Por querer ter o contato e não ter mais, como não querer ter o contato. E assim vai eliminando tudo que está dentro ali de ruim, te falando ali, olha, não quero, não quero, não quero tanto que tá nascendo um monte de coisa na minha pele. Certo? Vamos falar sobre sinusite. Sinusite é uma inflamação das mucosas do seio da face, né? Que é essa parte aqui. Região do crânio que é formada por cavidades ósseas ao redor do nariz, da maçã do rosto e dos olhos. Por isso, quando a gente está com as pessoas que estão com crise de sinusite, parece que o rosto vai cair, né? Porque está tão inflamado que fica tão duro, pesado, que parece que seu olho está vindo para cá, sua bochecha tá aqui na boca, sua testa está caindo no nariz. Os seios da face, eles dão ressonância à voz e aquecem o ar que está inspirado e diminuem o peso do crânio, o que facilita a sua sustentação. Quando está inflamado, né, essa parte daqui do rosto, deixa eu tirar o óculos, essa parte aqui, né, da percepção, geralmente a sinusite se dá quando algo te lembra um odor de algo, sobre alguma coisa, uma percepção de mudança. Quando você está resistindo ou algo te lembra, te traz uma lembrança afetiva, emocional, mesmo que seja no campo inconsciente, sobre alguma coisa. E aí, como resposta, o corpo ele vai inflamar essa área para que você lembre, né? Mesmo que para que o corpo lembre daquilo que te faz mal. Vamos falar sobre conjuntivite. A conjuntivite, ela é a inflamação da conjuntiva, que é a membrana transparente e fina que reveste a parte da frente do globo ocular, né? E aí que é o branco dos olhos e o interior da pálpebra. A conjuntivite, ela está também ligada ao que você vê, àquilo que as pessoas presenciam. Se algo que a pessoa presencia, isso faz mal para ela, e ela tem uma resistência quanto a isso, vai vir em forma de uma inflamação nos olhos. E aí vai dar o inchaço, vai dar a coceira, tudo isso. Falando também sobre olhos, nós vamos falar sobre blefarite. A blefarite é uma inflamação das pálpebras que também traz caspa nos olhos, e isso pode acontecer uma única vez ou muitas vezes seguidas. Para quem já teve, sabe que isso é um tratamento feito com anti-inflamatório e antibiótico na área afetada. Mas toda doença tem uma causa emocional. Além de enxergar o mundo
que está em volta, uma das funções importantes dos olhos é olhar para a solução de todas as coisas que são adversas à nossa vida e dar uma opção de deixar no passado os acontecimentos para o amadurecimento da pessoa, para que possa ser constante, né, esse amadurecimento, ou absorver e trazer para o interior, né, para o inconsciente, para si, quando não existe o entendimento ou a dificuldade para reagir ou processar os acontecimentos que ficam guardados nas emoções. E aí, quando você chora, né, ou quando você se emociona, traz a possibilidade de deixar lavar a alma, de deixar lavar o seu emocional com uma energia boa, e assim você vai manter, se sentir e permanecer saudável. Quando você chora pela inconformidade do que está passando, por não poder lidar com a situação, né, que está naquele momento, você traz o bloqueio, o impedimento e a dor emocional. Quando você inflama a pálpebra, os canais das glândulas se entopem, porque também estão sendo reprimidos pela vontade de olhar, a vontade de reconhecer as situações. Quando não se olha para o problema, quando a pessoa foge das situações, quando traz, na verdade, o problema dos outros para a pessoa, né? Eu tô passando, um amigo meu está passando por problema, eu vou comprar aquele problema e vou trazer para mim também, né? Isso pode fazer com que os seus olhos, seu olho inflame, né? Que seu corpo inflame, seus olhos inflame, para que você realmente seja impedido de olhar as situações, as emoções e o mundo que está à sua volta. Vamos falar sobre diabetes. Diabetes é uma síndrome metabólica que ela tem origem múltipla. Então, podem ser de diversas formas. Isso geralmente é decorrente pela falta ou diminuição ou a incapacidade da insulina exercer as suas funções, os seus efeitos, né? Que vai ser caracterizado por altas taxas de açúcar no sangue, a famosa hiperglicemia, de forma permanente. A insulina, ela é responsável por manter o controle no sangue do açúcar ingerido através dos alimentos. Ela deixa de ser produzida quando há uma disfunção no pâncreas, o que pode causar a diabetes. A insulina, ela é, deixa eu ver um pouquinho da. A insulina, ela é um hormônio que ele é secretado pelo pâncreas e que tem diversas funções importantes para o metabolismo, em especial no controle do nível de glicemia e hiperglicemia. Além disso, ele é capaz de sintetizar os lipídios e regular a atividade enzimática. A diabetes, né, essa questão de ter a resistência de produzir a insulina para que haja no controle das taxas de açúcar no nosso organismo, no nosso sangue, isso muito se dá pela resistência que nós temos em relação à nossa vida, ao todo. Resistência de lidar com a situação, resistência de aceitar o novo, resistência de compor alguma coisa, resistência de se autoaceitar, resistência de se auto-perceber, resistência de reconhecer seus erros, resistência de reconhecer seus acertos, resistência de reconhecer suas potencialidades, também está ligada à submissão, a trauma, carências, demandas de quando você não fala muito, quando você está ali, quando você passa, você não consegue se expressar, ou você não consegue porque você não quer, porque você resiste, porque você prefere ficar calado, ou porque também te impedem de falar. Então, a diabetes se dá por isso. Resistência, submissão, carência, dificuldade em se expressar. Vamos falar sobre problema estomacal. O estômago é um órgão de papel muito importante na digestão dos alimentos.
porque ele é o órgão que continua o processo da digestão depois que o bolo alimentar, né, que é o alimento que é mastigado e misturado à saliva, passa pelo esôfago e é caracterizado por um órgão que ele pode se dilatar e se encontra entre o esôfago e o duodeno. O estômago, ele é um órgão do sistema digestório, que armazena o alimento e dá início à digestão das proteínas. É no estômago que o suco gástrico é produzido e o estômago ele vai secretar as enzimas e os hormônios. O estômago ele é um órgão do sistema digestório, onde tem início o processo dessa digestão de proteínas. Entendendo o funcionamento do estômago, a gente também consegue entender a causa emocional dele. O estômago ele está ali para poder digerir o que nós consumimos, o que nós colocamos para dentro. Ele produz um ácido, né, que é o suco gástrico, para poder dissolver aquele bolo alimentar, para que seja secretadas enzimas, para que ele seja muito mais fácil a passagem dele para o intestino, onde lá vão se encontrar hormônios, onde vai ter a absorção dos nutrientes e tudo mais. Quando você não consegue digerir tudo aquilo que está à sua volta e que você traz para você, vai gerar complicações na sua região do estômago, intestino. Então, toda vez que a pessoa não sabe, não consegue lidar com as situações que ela está trazendo para ela, que ela traz para ela, que ela não consegue entender, mesmo que seja algo de outra pessoa, todas as emoções que eu trago minhas, que alguém lança para mim, e eu não consigo dissolver, digerir, entender, isso vai gerar um desconforto na região estomacal. Agora vamos falar dos rins. Os rins, né? Nós temos, quer dizer, a maioria das pessoas tem dois, né? Quem não tirou, eu acredito que, não sei se deve nascer alguém com um rim só, mas um dos órgãos são dos órgãos mais importantes do corpo humano, porque eles são multifuncionais. Eles são capazes de regular a pressão arterial, eliminar toxinas do corpo e controlar a quantidade de sal e água do organismo. Então, ele produz hormônios que vão evitar a anemia, a doença óssea e entre outras coisas. Os rins, eles são órgãos que ajudam o corpo a eliminar essas toxinas, dejetos do metabolismo, como ureia, ácido úrico, creatinina. Então, os rins, eles filtram essas toxinas do corpo e ainda eliminam o excesso de água. Quando os rins começam a parar, vão deixando de realizar todas as suas importantes funções. A água e os resíduos em excesso vão se acumular no sangue no processo chamado de uremia. Devido a esse acúmulo, há diminuição da produção de alguns hormônios e a pessoa começa a se sentir doente. Então, o rim, né, ele é um grande filtro, né, onde ele vai eliminar tudo que é de impuro, todas as toxinas, né? E aí o que acontece? Quando a pessoa, ela também absorve coisas e ela não consegue entender o que precisa deixar passar, ela absorve tudo, ela acumula tudo, isso pode gerar problemas relacionados ao rins. Isso pode geralmente estar mágoas, né, que a gente não consegue filtrar, decepções, tristeza, dor emocional, dor de luto, dor de perda de filhos, perda de pais, distanciamento de pessoas. Isso tudo pode gerar doença nos rins. Pâncreas. O pâncreas, ele é uma glândula muito importante do corpo humano. É responsável pela produção de hormônios e enzimas digestivas. Por apresentar essa dupla função, essa estrutura pode ser considerada um órgão do sistema endócrino
e digestório também. Ele fica localizado atrás do estômago, entre o baço e o duodeno, na região do abdômen. E esse órgão ele é responsável ele é responsável pela produção de enzimas, que ajudam na digestão dos alimentos e de insulina, regulando os níveis de açúcar no sangue. Então, a gente já vê que também ele tem algo a ver com a resistência, né? Ele possui duas funções distintas. Uma é a função endócrina, que é responsável pela produção da insulina, que é o hormônio que controla o nível de glicemia no sangue, e a função exócrina, que é responsável pela produção de enzimas envolvidas na digestão e absorção dos alimentos. O que pode gerar problemas com o pâncreas? Preocupação, e a ansiedade e resistência. O que a gente pode entender também como essa questão endócrina. Quando a gente está nervoso, quando as pessoas estão nervosas, quando estão preocupadas, quando estão ansiosas, as pessoas podem acontecer duas coisas. Ou elas perdem a fome, ou elas ficam com vontade de comer doce. Isso é só um sinal do que o pâncreas faz com as emoções quando elas nos afetam. E o sistema digestivo vai sentir também e se manifestar de alguma forma. Agora nós vamos falar sobre vesícula. A vesícula biliar é um órgão em forma de saco. É tipo uma pera, né? Ele é assim. Localizada abaixo do lobo direito do fígado, e sua função é armazenar a bile, que é o líquido que é produzido pelo fígado e atua na digestão das gorduras no intestino. A vesícula, ela age como uma energia de medo, covardia, indecisão e timidez, quando uma pessoa age impulsivamente ou com fúria descontrolada. Psoríase. A psoríase, por exemplo, ela é uma alergia que ela é causada pela forte presença de estresse, nervosismo e ansiedade. Quando a gente busca as causas dentro da medicina, a gente encontra muitos estudos que revelam, que revelam que a própria medicina ela não conhece as causas físicas da psoríase. O que leva a pensar nas causas emocionais. Estresse, nervosismo e ansiedade. Isso a gente pode também falar sobre isso, incluir a psoríase e o vitiligo, tá? Vamos falar sobre o câncer. O câncer, ela é uma doença que também está relacionada com as emoções. Os estudos mostram que sentimentos de rancor, mágoas, afetam drasticamente as células corporais. E até mesmo depois do diagnóstico e tratamento, a gente pode perceber que as pessoas com maior remissão da doença apresentam comportamentos mais positivos frente ao câncer. O câncer, ele é um nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado das células. O aparecimento do câncer também pode ser dado como se fosse a gente pensar que o corpo é uma grande engrenagem daquelas rodinhas dentadas, né? Que para funcionar um dente tem que entrar no outro para poder fazer essa engrenagem rodar. Com o tempo também essa engrenagem pode ficar gasta. E aí quando falha essa daqui que ficou solta, ela fica sobrecarregada. E isso pode gerar um aumento dessa célula, né? E pode gerar que afaste as outras, causando uma doença específica. Então, essas células que são causadas, essas células chamadas de células cancerinas, elas podem se dividir rapidamente e essas células se agrupam formando tumores.
que invadem tecidos, que podem invadir órgãos, que podem invadir ossos, né? E esses lugares que essas células vão invadindo podem ser até distantes do local da origem, que aí, se ela vai atingir lugares distantes e vai levando rastros, também são chamados de metástases, onde vários órgãos, várias partes do corpo são acometidas das células. As possibilidades de cura estão também diretamente relacionadas ao tempo em que o tumor é detectado no paciente e começa o tratamento. A ansiedade e o estresse também podem estar ligados ao surgimento dos tipos de câncer mais graves. Vamos falar sobre o câncer de mama. Qual é o maior símbolo da mama? Nutrir, acolher, dar carinho. Se aparece um nódulo encapsulado, isso significa que o câncer já esteve ali e o seu corpo conseguiu resolver e mantém ali, encapsulado. O câncer de mama ele tem a ver com a perda de ninho, com a perda de proteção. Um exemplo, separação de casamento, separação dos pais, separação da família, quando alguém que você ama passou por algo que você se sentiu insuficiente para proteger a pessoa. Por exemplo, quando você tem um filho que sofre um acidente, você acha que geralmente os pais se sentem incapazes de cuidar, de nutrir, de proteger o filho sobre algum acontecimento. O corpo, ele entende que ele precisa aumentar. E o que representa para essa proteção aumenta a proliferação das células da glândula da mama, que formam o nódulo. E o que pode trazer também essa questão? Tristeza, mágoa, rancor. Isso tudo também está gerado dentro do câncer de mama. Falando sobre o transgeracional, aquilo que acontece antes, o câncer também está relacionado com abusos e raiva, ódio, sentimentos pesados de raiva, ódio e abuso. Vamos falar sobre alergia alimentar. Bom, dentro da alergia alimentar, vamos falar sobre intolerância à lactose. A intolerância da lactose é a dificuldade que o corpo tem de digerir a lactose. A lactose é como se fosse o açúcar do leite. Então, a gente tem uma enzima chamada lactase, que é responsável por ajudar na quebra dessa lactose. Então, as pessoas que têm intolerância, elas não conseguem digerir esse açúcar do leite. São vários sintomas que a pessoa pode cometer. Dos mais comuns são diarreia, ou então prisão de ventre, vômito, azia, em alguns casos mais pesados, e até desmaios em casos extremos. E isso pode se dar por várias questões que acontecem com o que nutre essa pessoa. As primeiras pessoas que nutrem as outras pessoas são os pais na infância. E quando se trata de pessoas adultas, também podem estar correlacionadas com os pais, se for um caso de um problema lá da infância, mas também pode estar relacionada com alguma pessoa, com alguma situação que está no seu entorno enquanto você na fase adulta, de problemas de relação com a falta de alguém que nutre essa pessoa de alguma forma, né? Ou você tem uma dependência emocional de alguém, geralmente do lado feminino, e essa pessoa, você está com problema com essa pessoa, e isso pode gerar uma intolerância à lactose em pessoas adultas. Na verdade, né, nós somos os únicos animais que consomem leite depois da fase da amamentação, né? Então, assim, naturalmente todo mundo é intolerante à lactose. Só que tem pessoas que têm uma intolerância maior ou não.
E essa falta de nutrição, esse problema da nutrição de outras pessoas, a qual as pessoas consideram, essas pessoas que nutrem, isso está relacionada com a intolerância à lactose. Ansiedade. Ansiedade, ele tem várias definições. Aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo. Os sintomas que uma pessoa tem como ansiedade, né, pode ser falta de ar, dificuldade para respirar, medo constante e enxergar perigo em tudo. A pessoa pode ficar muito irritada, com mudanças de humor repentinas, insônia, alteração de sono, vertigem, tontura, sensação de desmaio, pensamentos obsessivos. E o que causa, qual é a causa emocional da ansiedade? É a inquietude da mente, onde a pessoa ela não consegue organizar os seus pensamentos ao ponto de colocar os problemas como prioridade na vida e não saber lidar com isso. Então a pessoa precisa buscar a quietude da mente, a organização interna. Vamos falar sobre a dor de cabeça constante, né? E suas latências. Isso tem a ver com o sentimento de impotência ou desvalorização, que pode estar ligada à parte óssea ou à parte muscular. As pessoas que sentem dores mais na parte frontal, na parte do córtex cerebral ou pré-frontal, que são responsáveis pela emoção e pensamentos, pode estar vivenciando algumas questões de sentimento de impotência ou desvalorização nas relações intelectuais, ou medo também de enfrentamento de coisas que você sabe que vai acontecer. Por exemplo, você sabe todo dia que vai encontrar uma pessoa que você não suporta no seu trabalho. E aí te traz mal-estar, te traz medo, você não quer enfrentar, mas você sabe que você vai ser obrigado a isso. Isso pode ser um causador da enxaqueca, um causador da dor de cabeça. Um outro exemplo, quando dizem que você não é capaz e acontecem coisas que também que te desagradam e você se sente incapaz de você não ter conseguido realizar certas funções. Você erra no seu trabalho de uma coisa que você sabe, mas você vem errando tanto que você se sente incapaz daquilo. Isso também pode trazer a dor de cabeça. Quando é na parte de trás da cabeça, ela está relacionada com insegurança ou algo que você mesmo impede de enxergar as situações que estão claras na sua vida. Na região parietal, do lado direito, do lado esquerdo, tem a ver com as questões morais e questões amorais. Ou também entram as questões religiosas. Vamos falar sobre síndrome do pânico. Muitas pessoas têm síndrome do pânico e os casos aumentaram muito depois da pandemia. A síndrome do pânico ou transtorno de pânico é caracterizada por crises de ansiedade repentinas e intensas. Então, a gente já falou sobre ansiedade, então a síndrome do pânico são crises de ansiedades repentinas e fortes, com forte sensação de medo ou mal-estar, acompanhada de sintomas físicos. As crises podem ocorrer em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer contexto. E geralmente elas duram entre 15 a meia hora, 15 minutos a meia hora. Quais são os sintomas dos ataques de pânico ou a síndrome de pânico ou transtorno de pânico? Dor ou desconforto na região do tórax, no coração, né? Respiração ofegante, uma sensação de engasgo, o famoso nó na garganta, vertigens, instabilidades, desmaios, medo de morrer, medo de enlouquecer, medo de perder o controle, sensações de irrealidade, quando você
começa a se distanciar do meio que você está, emocionalmente, você passa a não reconhecer o lugar onde você está, por mais, você pode estar no seu quarto, mas esse quarto não tem segurança mais para você. E aí você tem todos esses sintomas. O transtorno do pânico, ele tem como origem situações extremas de estresse, como brigas, separações, mortes, traumas, assaltos, experiências traumáticas na infância, experiências traumáticas de acidente, de sequestro, de assalto, de relacionamentos. Também as pessoas que têm a síndrome de pânico, geralmente isso pode ter quando os pais dessa pessoa são diagnosticados com ansiedade. Quando eu falo ansiedade, é ansiedade no nível hard, no nível que faz mal, porque todo mundo tem ansiedade. Alguns elementos podem ser gatilhos para a ansiedade de quem sofre com essa síndrome, como relações sociais, lugares muito movimentados, eventos com muitas pessoas, trânsito parado que te impede de caminhar, de seguir o seu fluxo. No entanto, nem sempre é possível pontuar um gatilho específico, e isso tudo dificulta a precaução, o entendimento de quando a pessoa vai ter um ataque de pânico. Também está relacionada com o medo da morte, como se tudo estivesse apertando, como tudo se estivesse fechando, como se estivesse entrando dentro de um caixão e você não consegue se movimentar, você não consegue seguir o fluxo da vida. Bruxismo. O bruxismo é o transtorno em que a pessoa aperta, desliza ou bate os dentes, principalmente durante o sono. Isso acontece de modo involuntário. A pessoa não tem noção do que ela vai fazer isso. Além de dores de cabeça, nos músculos do rosto, e o problema também pode provocar desgaste dos dentes e doenças nas gengivas. O bruxismo está ligado a não conseguir expressar a sua gravidade, a sua agressividade através da impotência e da indignação. Quando você está lá, quando você não se permite ou você não é permitido extravasar os seus sentimentos mais agressivos, e aí esse acúmulo de energia dentro de você, esse acúmulo de agressividade, isso faz com que seu corpo externe essa agressividade através do ranger dos dentes, tá? E geralmente quem tem bruxismo, se isso for uma questão sistêmica, isso você pode observar que avô, pai, a pessoa, filho, neto, todo mundo vai tendo. Perguntaram sobre osteoartrite. Vamos falar sobre osteoartrite. A osteoartrite, ou a artrose, é uma doença que ela é caracterizada pelo desgaste da cartilagem articular e por alterações ósseas, né? Como vai desgastando a cartilagem, o osso vai se moldando ali e vai tendo essas alterações. O tecido cartilaginoso é uma forma especializada do tecido conjuntivo da consistência rígida. Desempenha a função de suporte dos tecidos moles e reveste as superfícies articulares, onde absorve choques e facilita o deslizamento dos ossos na articulação. O esqueleto humano, ele representa, né, os ossos, ele representam as funções de sustentação do corpo e a proteção dos órgãos internos. As causas emocionais da osteoartrite ou a artrose, isso está muito relacionada a coisas de a flexibilidade e a sustentação das suas relações. Quando a pessoa precisa se flexibilizar demais e essa flexibilização está desgastada,
e aí ela não consegue mais sustentar as suas relações, e aí ela acaba levando para si essa falta de entendimento, causando a artrose. Osteatose hepática, famosa gordura no fígado. A causa mais comum são os distúrbios do metabolismo, onde há excesso de circulação de gordura no sangue, com, consequentemente, o excesso de oferta de gordura indo em direção ao fígado. A gordura, ela é muito essencial para o organismo, né? Quanto às proteínas e os carboidratos. Os alimentos que contêm gordura são uma importante, uma fonte de energia. Os alimentos que contêm gordura, eles desempenham uma função estruturais metabólicas fundamentais, incluindo o armazenamento de energia e impermeabilização e isolamento térmico do corpo. As causas emocionais que levam a ter a gordura no fígado, isso pode ser vício, seja qualquer tipo, vício em trabalho, vício em celular, vício em jogos, vício em leitura, trabalho eu falei, se não falei, vamos lá, vício em trabalho, vício em compras, vício em viajar, qualquer tipo de vício, isso está falando, isso pode trazer gordura no fígado. Vamos falar sobre a coluna vertebral. Vou falar sobre a cervical, a dorsal, que é a parte do tórax, e a parte da lombar. A cervical, ela está ligada com a insegurança, medo, humilhação e submissão. Você pode perceber que quando você tem problema na cervical, você não consegue virar para um lado, para o outro, nem muito para cima, nem muito para baixo. Então, quando você não consegue girar, quando você está com torcicolo, quando você tem muito torcicolo, isso você pode levar a que essa pessoa é uma pessoa muito insegura. Ela está sempre com medo de algo que vem pelas laterais, por trás. Quando uma pessoa também ela tem medo, ela fica retraída. Então, ela naturalmente vai ficar assim. Isso vai gerar uma tensão na coluna. Quando a pessoa se sente muito humilhada, ou quando ela se coloca como uma situação de submissão, ela está sempre assim. E aí força essa dificuldade do que a coluna deve se manter, que é ereta, né? Ela certinha. Então, a parte da cervical está ligada à insegurança, medo, humilhação e submissão. A parte da dorsal, que é essa parte aqui, né, dorsal ou torácica, isso vai falar sobre a contrariedade e a indigestão de relações. Quando você está numa relação que você não consegue digerir. Quando você é obrigado a estar numa relação onde você não consegue lidar com a pessoa. Aquilo te machuca. Aquilo ali te comprime, te fecha, e aí você vai sentir dores, a pessoa vai sentir dores nessa área que é a dorsal ou torácica. Ou também quando a pessoa começa a se sentir desvalorizada. A desvalorização está mais ligada à parte da lombar, mas ela tem início também ali na dorsal. Quando a pessoa também se coloca à resistência, quando ela está com uma energia de luta, né? quando ela se coloca para lutar por tudo, a toda hora, é uma pessoa que está ali resistente, intolerante, ela está sempre em oposição, né? E isso geralmente pode estar ligada à diabetes. Essas são as causas da lombar, da dorsal e da cervical. Vamos falar sobre a pressão alta. A pressão alta, ele é um quadro pode ser um quadro extremamente grave.
que pode desencadear problemas crônicos de saúde se a pessoa não prestar a devida atenção aos sintomas. Ela é causada por uma série de fatores que vai implicar em outras áreas da vida da pessoa. O bem-estar fica dificultoso e as relações podem sofrer abalos por conta disso. Isso trata de um problema que pode ser tratado, mas é bem difícil de ser identificado no começo. Então, o que acontece? A pessoa que tem problema com pressão arterial, ela é como se fosse uma panela de pressão. Basicamente isso. A pessoa que ela começa a desenvolver problemas de hipertensão, que é a pressão alta, a pessoa ela acumula todas as tensões para ela. A pessoa pode ter um rosto mega sereno, mega tranquilo. A pessoa pode ter uma vida assim, fazer trilha, ir para cinema, ir para praia, viajar, mas se internamente ela acumula todas as tensões, não tem nenhuma válvula de escape real para botar para fora tudo aquilo que está passando com ela, é bem capaz, é bem comum desenvolver, desenvolver a hipertensão. Vamos falar sobre tireoide. A tireoide, ela fala muito ela fala muito sobre, ela vem como causa emocional aquilo que você se recusa a dizer. A tireoide, ela vem falar sobre isso, sobre o que você não diz, como você não se expressa. Só um instante, gente. Então, todas as pessoas que têm dificuldade, né, de se expressar, de falar, de guardar as coisas, elas vão trazer problemas na tireoide. Porque a tireoide, ela é uma glândula. Ela tem um formato de borboleta e fica na parte anterior ao pescoço, né, que ela fica ali próximo da traqueia. Então, os hormônios que são produzidos pela tireoide, ela age no corpo no metabolismo. E ela tem, desde quando a pessoa quando a pessoa está em formação na fase fetal, até quando a pessoa está lá velhinha, velhinha, velhinha. Então, ela é uma glândula muito pequena, mas ela tem uma função muito importante na nossa vida. E aí, quando você tem essa dificuldade, quando a pessoa tem a dificuldade para poder se expressar, ela não consegue se expressar, ela, por opção, ela se cala, ela vai guardando as coisas, ela vai tensionando as coisas na garganta, isso pode gerar problemas na tireoide. Então, isso pode fazer com que você tenha faringite, laringite, problemas na tireoide, tudo que está aqui relacionado na região da garganta. Se você não se expressa, se você é impedido de expressar, isso pode acontecer. Bom, gente, são 8h08. Eu tinha reservado um espaço para a gente fazer a correção dos exercícios, né, que eram as 4 perguntas, as primeiras 4 perguntas.
perguntas da anamnese. Como ninguém apareceu para a aula, eu não vou corrigir, então, infelizmente, porque a gente ia fazer na próxima aula, nós passamos para agora e ninguém apareceu. Infelizmente, não vai haver correção dessa parte e vamos seguir o cronograma conforme foi postado no dia 10 de abril, tá? Então, como eu tinha preparado a aula para ter um tempo para a gente fazer a correção, eu vou finalizar aqui. Lembrando, eu peço que vocês estudem, porque está para vir uma avaliação surpresa sem consulta. E lembrando que a avaliação final também é sem consulta. E para ter aprovação no curso, é necessário de ter 70% das notas positivas, tá? Você tem a oportunidade, acho que, de fazer mais uma ou duas provas, mas aí é fora da grade do curso, mas é essencial porque esse curso, por mais que seja um curso livre, é conforme as regras dele, tá? Gostaria de agradecer a você que vai assistir essa aula, que isso possa servir de ferramenta para o seu trabalho como terapeuta e te ajudar também na sua vida pessoal, se você estiver passando por isso, porque algumas coisas foram o que os alunos me pediram para poder falar, tá? Muito obrigado e uma ótima noite. Amanhã, às 8 horas da manhã, provavelmente essa aula já vai estar disponível. E essa aula não tem a apostila.